Oh, minha filha, senta aqui um pouquinho. Essa história que eu vou te contar agora é daquelas que a gente guarda no fundo do peito. Não por orgulho, mas porque doeu demais. Meu nome é Joana, e quando tudo isso aconteceu, eu tinha só 18 anos, mas já tinha vivido coisa que muita gente não vive nem com o dobro da idade. Eu nasci numa cidade pequena, dessas que todo mundo se conhece, onde o tempo passa devagar e a vida é dura. Minha família era grande, 7 irmãos, pai e mãe trabalhadores, gente honesta, mas muito pobre. Meu pai, seu Antônio, e minha mãe, Anita, viviam da roça. Roça pesada, sol quente, braço doendo, pé no chão. E nós, os filhos, desde cedo ajudando também. Era assim que a gente botava comida dentro de casa. A gente não passava fome, não, mas também não tinha luxo nem abundância. Era comer para sobreviver. Comprar roupa nova era raridade. Sonhar, a gente sonhava baixinho, quase com medo. Eu era a 5ª filha, nem a mais velha, nem a caçula. Mas dentro de mim tinha uma inquietação que não me deixava em paz. Eu olhava meus pais cansados, meus irmãos e irmãs crescendo naquela mesma luta e pensava, não é possível que a vida seja só isso. Eu queria mais, queria ganhar meu dinheiro, queria ajudar meus pais, queria vencer na vida, nem que fosse aos poucos. Foi quando um dia apareceu Beth, minha prima. Ela chegou diferente, bem arrumada, falando de dinheiro, contando vantagem. Disse que morava num garimpo longe dali. Para chegar lá, só de barco, umas 8 horas de viagem, subindo o rio, cortando o mundo. Ela me olhou, viu minha situação, viu minha vontade de crescer e me fez uma proposta que parecia saída de oração. Vem comigo pro garimpo, Joana. Trabalha comigo no meu comércio. Lá tem dinheiro. Tu vai poder comprar tuas coisas, ajudar teus pais, teus irmãos. Aquilo entrou na minha cabeça que nem feitiço. Eu já me via mandando dinheiro para casa, ajudando meus pais, mudando nossa história. Meu pai não deixou. Seu Antônio ficou sério, daquele jeito dele. Disse que garimpo não era lugar para moça nova, que tinha medo, que preferia me ver ali, mesmo pobre, do que longe e em perigo. Naquela noite eu chorei escondida. Chorei de tristeza, de raiva, de desespero. Eu pensava, se eu ficar aqui, nunca vou sair do lugar. E foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. No outro dia fui para a roça, como sempre, trabalhei calada, com a cabeça longe. À noite, quando todo mundo já estava deitado, eu arrumei minhas coisas numa sacolinha, 3 pares de roupa. Era tudo o que eu tinha. Conversei com minha mãe, ela chorou, me deu a bênção, não me impediu. No dia seguinte, assim que meu pai saiu, eu fui embora para o porto. Fugi. À noite, quando ele chegou e chamou a família para jantar, sentiu minha falta. Ali ele soube. Enquanto meu pai sentia o chão sumir debaixo dos pés, eu estava no barco, seguindo o rio acima, cheia de esperança. Mas quando cheguei no garimpo, eu senti logo que tinha coisa errada. A Beth que eu conhecia não existia mais. O tal emprego no comércio nunca aconteceu. Ela disse que já tinha funcionário, que eu podia ajudar em casa. Sem opção, eu aceitei. E foi ali que minha vida virou um cativeiro disfarçado. Eu fazia tudo. Limpava, lavava, cozinhava, cuidava da casa inteira. Não recebia nada.
nem dinheiro, às vezes nem comida. Beth jogava comida no lixo enquanto eu sentia fome, por maldade, por prazer. O marido dela, João, era diferente, homem bom comigo, mas vivia viajando e não sabia de tudo o que acontecia naquela casa. E foi aí que começou o ciúme. Beth passou a me olhar atravessado. Se João falava comigo, ela fechava a cara. Se ele perguntava se eu tinha comido, ela ficava muda. Criou coisa onde nunca existiu. As humilhações aumentaram. Até que um dia ela resolveu fazer um almoço. Casa cheia, mesa farta, e eu servindo, com o estômago vazio. Uma amiga perguntou quem eu era. Beth sorriu e disse: "Essa é a Joana, minha empregada." Empregada sem salário, sem direito, sem dignidade. Naquela noite eu chorei como criança, com saudade da casa simples dos meus pais, onde tudo era pouco, menos o amor. Eu queria voltar, mas não tinha dinheiro. E não queria voltar derrotada, tinha que seguir. Foi nesse fundo do poço que um dia, no armazém, ao ir pegar alimentos que faltavam para preparar o almoço, eu vi Francisco. Bonito, alto, cabelo encaracolado, sorriso que iluminava. Só trocamos olhares, nada mais. Mas aquele olhar acendeu algo que eu achava que estava morto dentro de mim. E esperança. Esperança de encontrar alguém que me amasse e que talvez cuidasse de mim e me ajudasse a vencer na vida. Naquele mesmo dia, à noite, durante o jantar, João comentou, sem maldade nenhuma: "Ô, Joana, o rapaz que estava hoje no armazém perguntou de ti. Disse que te achou muito bonita." Meu coração disparou, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Beth ouviu. Ela largou o talher, riu alto com deboche e disse: "Não te ilude não, Joana. Homem aqui no garimpo só quer usar mulher. O máximo que vai acontecer é ele te engravidar e depois te chutar." Aquilo me atravessou por dentro. Eu fiquei calada, sem reação, com vergonha, mas no fundo um tiquinho feliz por saber que alguém tinha me notado. Quando João saiu da mesa, Beth ainda completou, olhando bem dentro dos meus olhos: "Tu não nasceu para ter nada nessa vida, Joana. Te acostuma." Naquela noite eu chorei baixinho, para ninguém ouvir, porque naquela altura da minha vida eu já não tinha esperança nem de sair dali, quanto mais de encontrar amor. Sabe, minha filha, às vezes a esperança aparece na vida da gente do jeito mais simples. Um olhar, uma palavra, e a gente se agarra como se agarra num galho no meio da enchente. Depois daquela noite, eu quase não dormi. As palavras da Beth rodavam na minha cabeça feito vento forte. Tu não nasceu para ter nada nessa vida. Mas ao mesmo tempo, o olhar de Francisco não me saía do pensamento. Era estranho sentir aquilo. Eu estava machucada demais para sonhar, machucada demais para acreditar em coisa boa. Mas o coração não pede licença. Nos dias seguintes, sempre que eu ia no armazém buscar alguma coisa, eu ficava ansiosa para vê-lo. Às vezes ele estava lá, às vezes não. Quando ele não estava, eu sentia um vazio danado. Quando estava, bastava um olhar para o meu dia mudar. Até que um certo dia, ele resolveu falar comigo. Eu estava pegando umas coisas na prateleira quando ouvi a voz dele: "Moça, eu nem sei teu nome." Eu virei devagar, meio sem graça: "Joana." Ele sorriu: "Prazer, Joana. Eu sou Francisco." Aquele sorriso parecia abrigo. A partir daquele dia, sempre que a gente se encontrava, trocava umas palavras. Nada escondido,
nada apressado. Falava do calor, do trabalho, da vida dura no garimpo. Conversas simples, mas que para mim eram tudo. Até que um certo dia ele criou coragem e falou: Joana, você aceita sair comigo qualquer dia desses? Meu coração quase saiu pela boca. Eu aceitei. Naquele dia eu me senti viva de um jeito que eu nem lembrava mais como era. Francisco era um homem simples, vinha de outra cidade. Tinha ido para o garimpo tentar a vida também, assim como eu. Trabalhava com os irmãos dele. Não era homem de promessa bonita, não. Era homem de atitude. Naquele nosso primeiro passeio, caminhando devagar, conversando, ele me contou da vida que vinha do interior da Paraíba, que era de uma família enorme, 19 irmãos. Gente humilde, gente sofrida, gente trabalhadora. A história dele parecia a minha. E eu, pela primeira vez, contei a minha história inteira para alguém. Contei da roça, da pobreza, da fuga de casa, da fome, das humilhações, da dor de me sentir um nada. Ele ouviu tudo calado, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, ele segurou minha mão com cuidado e disse: Eu tô aqui, Joana. Francisco era bonito, sim, mas o que mais chamava atenção era o coração enorme que ele tinha. Era gentil, educado, trabalhador, homem direito. A partir daquele momento, minha vida começou a ganhar outra cor. Não porque meus problemas tinham acabado, mas porque eu tinha alguém para conversar, alguém que me ouvia, alguém que me respeitava. Eu sabia, lá no fundo, que ele era um homem decente, e depois de tanto tempo vivendo na dor, na fome e na humilhação, ter alguém assim ao meu lado já era uma vitória. Com o passar dos dias, eu e Francisco fomos nos envolvendo de verdade. Não era coisa de garimpo, não. Não era aventura, era cuidado. Ele me esperava, me respeitava, me escutava. E eu, pela primeira vez na vida, me sentia escolhida. Até que um dia eu saí, como sempre, para buscar umas coisas no armazém. Caminhei de volta pensando no almoço, na Beth, naquela casa pesada, sem imaginar que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Quando cheguei em casa, Francisco estava lá. Estava sentado conversando com João. Meu coração gelou. Beth estava num canto, calada, com o rosto fechado, aquele silêncio estranho que anunciava coisa grande. Francisco se levantou assim que me viu. Veio na minha direção, com o olhar firme, decidido, e disse na frente de todo mundo: Joana, pega tuas coisas. Eu aluguei um quartinho pra gente morar. O mundo parou. Eu senti as pernas fraquejarem, o coração disparou, a cabeça girou. Beth ficou branca, depois ficou vermelha, depois explodiu. Ela se levantou gritando, dizendo que aquilo era loucura, que eu estava acabando com minha vida, que Francisco não ia aguentar uma mulher pobre como eu. Isso não vai durar, não. Homem nenhum fica com mulher sem nada. Daqui a pouco ele te abandona, Joana. Cada palavra dela doía, porque no fundo era tudo medo falando dentro de mim também. Eu tremia, medo de dar errado, medo de confiar, medo de sofrer de novo. Mas quando olhei para Francisco, vi certeza, vi coragem, vi um homem disposto a lutar. Eu respirei fundo, peguei minha sacolinha, a mesma sacolinha simples, com quase nada dentro, e fui. Enquanto Beth ficava para trás gritando maldições,
eu atravessava aquela porta com o coração apertado, mas cheio de esperança. Chegamos na casa, quando vi, era só um quarto, chão batido, quase nada dentro, uma mesa velha, um fogão pequeno. Era humilde, muito humilde, mas eu olhei em volta e não senti tristeza. Ali, ninguém iria me humilhar, ninguém me deixaria passar fome. Ali era o meu recomeço. Eu sentei na beira da cama de madeira, passei a mão na parede áspera e senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de um começo. Não era palácio, não tinha luxo, não tinha conforto, mas tinha respeito, tinha amor, tinha parceria. Ali, naquele lugar simples, com quase nada, eu enxerguei tudo aquilo que eu nunca tive. Uma vida que seria construída aos poucos, lado a lado, sem humilhação. Francisco me olhou e disse baixinho: "Esse é o nosso começo." Eu sorri com os olhos cheios d'água. Pela primeira vez depois de tanto sofrimento, eu estava feliz. Tinha encontrado um homem bom, um homem que me amava e que estava disposto a lutar comigo. E ali eu senti que a minha história finalmente tinha começado de verdade. Depois que eu e Francisco passamos a morar juntos, a vida não ficou fácil não, mas ficou verdadeira. Nós fomos trabalhar juntos num bar que era de Francisco e do irmão dele, José. E ali era trabalho de dia e de noite. Francisco atrás do balcão e eu na cozinha, limpando, servindo, organizando tudo, dia e noite. E eu sempre fui mulher de trabalho pesado. Tinha vindo da roça, tinha aprendido cedo o que era dureza. Nada ali me assustava. Enquanto muita gente reclamava, eu arregaçava as mangas. A gente trabalhou sem descanso, minha filha. Sol quente, noite virando madrugada, tudo com um sonho no peito. Juntar dinheiro, comprar nossa casa, vencer na vida. A gente queria dignidade e eu acreditava de verdade. Mas a vida, ela gosta de testar a coragem da gente. Um dia, Francisco e José se desentenderam. Coisa de irmão, mas coisa séria. Discussão virou mágoa, mágoa virou ruptura. Aquilo que era sociedade deixou de ser. O bar passou a ser só de José. Francisco ficou arrasado, triste, desesperado. Ele podia ter brigado, podia ter feito confusão, mas não. Resolveu abrir mão, saiu de cabeça erguida. Só que aí veio a pergunta que tirou o nosso sono. E agora? Sem o bar, sem dinheiro guardado, com aluguel para pagar, só eu e ele, e a coragem. A gente sentou naquele quartinho em silêncio. O medo bateu, mas a vontade de vencer era maior. Foi quando apareceu seu Vicente, um senhor já de idade, dono do quarto onde a gente morava. Ele observava tudo, via a gente sair cedo, voltar tarde, sempre trabalhando. Sabendo da situação, ele chamou a gente para conversar. Disse que via em nós duas pessoas honestas, trabalhadoras. Disse que a vida também precisava de alguém para dar chance. E então fez uma proposta que mudou tudo. Eu tenho um ponto ali perto. Se vocês quiserem, podem montar um negócio. Eu e Francisco nos olhamos sem acreditar. Não tínhamos dinheiro, nenhum. Seu Vicente sorriu e disse: "Eu vendo as coisas para vocês. Vocês me pagam depois." Aquilo foi como luz no fim do túnel. Mesmo com medo, nós aceitamos. Eu e Francisco decidimos abrir nosso próprio bar. Sem recurso, apenas com fé e esperança de prosperar. Seu Vicente vendeu tudo para a gente pagar aos poucos. Confiou. E ali, mais uma vez, a vida nos colocou à prova, mas também nos mostrou que quando a gente é honesto e trabalhador, sempre aparece alguém que estende a mão.
E foi assim que começou mais uma luta. Do zero, de novo, mas juntos. E a gente trabalhou, minha filha, trabalhou que só Deus, dia e noite, sem sábado, sem domingo. Enquanto muita gente dormia, eu e Francisco estava de pé. Eu atrás do fogão, ele no balcão, e o bar, aos poucos, foi criando nome. Cada moedinha que entrava, a gente guardava. Nada de luxo, nada de desperdício. Até que depois de alguns meses de muito suor, a gente conseguiu pagar o seu Vicente. Lembro como se fosse hoje. Entregamos o último pagamento com o coração leve. Ele olhou para a gente e disse, vocês vão longe, e não é que fomos? Depois daquele primeiro bar, abrimos outro, e depois mais um puxando o outro. A clientela cresceu, o dinheiro começou a aparecer, mas a humildade, essa nunca saiu da gente. E o maior sonho se realizou. Compramos nossa casa própria. Não era mansão não, mas era nossa. Porta fechada, chave na mão, dignidade no peito. Eu que um dia dormia chorando de fome e humilhação, agora dormia cansada, mas em paz. Quanto a Beth, a vida cobra. Ela perdeu tudo. O comércio, o conforto, a pose. João se separou dela. Arrumou outra mulher, seguiu a vida e Beth acabou sozinha. Foi parar trabalhando em bar de mulheres, vivendo na miséria, sem ninguém, sem amor. Não fiquei feliz com isso não, mas aprendi uma coisa. A maldade volta, e a bondade também. Hoje eu e Francisco não moramos mais naquele garimpo. Viemos para outra cidade, construímos nossa história, tivemos 3 filhos. Criamos todos com esforço, respeito e amor. E hoje somos avós de 2 netos. A casa vive cheia, cheia de risada, cheia de vida. A gente tem estabilidade financeira, sim, mas o mais importante, temos companheirismo, temos amor, temos paz. E quando eu olho para trás, para aquela menina de 18 anos com uma sacolinha na mão, eu só penso, ainda bem que eu não desisti. Porque a moral dessa história, minha filha, é simples. Seja honesta, seja trabalhadora, tenha fé. A vida é dura, machuca, testa, mas ela é boa para quem não desiste. Por mais difícil que pareça, não desista. E agora eu te pergunto, tu é de onde? Me conta aqui nos comentários. E se tu gostou dessa história, se inscreve no canal para não perder outras confissões assim. Porque história de verdade é história vivida.